Naira Scartesini Sena cursou Medicina e Ginecologia e Obstetrícia na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, com pós-graduação em Ginecologia. Endócrina, climatério e infanto-puberal pela Unifesp, destaca o HPV como uma das suas especialidades. Em sua trajetória, já atuou chefiando as equipes de ginecologia e obstetrícia em grandes hospitais de São Paulo. Também participou da estruturação e do acompanhamento dos residentes do Programa de Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia de grandes hospitais do SUS. Por fim, atua como professora no curso de Especialidades Médicas do SPED, com aulas transmitidas aos alunos da Universidade de Morón, na Argentina. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Agora você está vendo aí na tela as nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram e principalmente o nosso canal no YouTube. Por que principalmente? Às vezes as pessoas entram em contato: olha, eu queria assistir novamente tal programa, ou eu perdi tal programa, como é que eu faço para assistir esse programa que eu não consegui ver no dia? Basta você acessar esse canal no YouTube. Lá você encontra todos os programas já exibidos. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que eu recebo a doutora Naira Scartesini Sena. Ela é ginecologista e obstetra. E nós vamos falar sobre o vírus HPV. Doutora, boa noite. Muito obrigado por ter aceito o convite. Boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer. Vírus HPV, o que é isso, doutor? Explica pra gente. O vírus HPV é um causador de uma doença sexualmente transmissível, mas ele não vem só pelo contato sexual, ele também pode vir simplesmente pelo contato, né, numa pele fragilizada, com microfissuras, que geralmente a genitália fica ali abafada, guardadinho o dia todo, então criam-se microfissuras na pele e se eu tiver o contato com o vírus, mesmo sem o contato sexual, eu posso contraí-lo. O vírus HPV é o grande causador do câncer de colo de útero, então que é um câncer de alta mortalidade nas mulheres, mas totalmente prevenível se a gente fizer o diagnóstico e o tratamento antes da evolução da doença. Isso parece que agora está sendo mais divulgado, né? Pelo menos assim, está chegando ao conhecimento do público leigo, olha para os exames, as prevenções, o que você pode fazer, mas já é uma doença detectada há muito tempo. Há muito tempo. É que agora a gente teve um crescimento aí de alguns anos para cá, tanto da vacina preventiva do vírus, que é uma ótima ação, né, de saúde pública, quanto da amplitude do diagnóstico. Então, antes, a gente dependia só do Papa Nicolau, numa técnica tradicional de coleta e mais difícil, né, de chegar aí às populações mais distantes. Hoje em dia, a gente já modernizou essa técnica de coleta de Papa Nicolau, que é um exame preventivo da mulher anual importante, e a gente consegue até nesse material de coleta fazer a pesquisa da presença do vírus. Então, eu acho que essa ampliação da possibilidade de diagnóstico e da prevenção foi o que trouxe o tema mais à mídia. A senhora comentava da vacina. Isso daí em outros países já há algum tempo é usual, né? Sim. Agora no Brasil começou faz pouco tempo? Não, a vacina no Brasil já existe há alguns anos, mas ela entrou no SUS há um tempo mais recente. Então, ela entrou primeiro no Sistema Único de Saúde para as meninas e eu acredito que de 3 anos para cá eles ampliaram essa vacinação para meninos também. Sempre com o foco na infância, porque você pega esse paciente antes dele entrar em contato com o vírus, já que a forma mais fácil de contaminação é sexual. A gente tem vacinas novas contra o HPV sendo lançadas no mercado internacional, que não chegaram ainda no Brasil, mas enfim, é um caminho que certamente a gente vai chegar a tê-las. A rede pública atende bem esse setor, porque a maioria das pessoas às vezes é informada, né, da doença, de como tem que agir, como tem que proceder, mas não tem o recurso financeiro para procurar um tratamento particular. Então ela vai procurar a rede pública. A resposta da rede pública é boa para isso? Sim, a gente tem, enfim, modernizações do tratamento que na rede pública demoram um pouquinho mais para chegar. Então, acho que como carro-chefe do tratamento, no top que a gente pode pensar de possibilidade de tratamento hoje em dia para as lesões de HPV, é o uso do laser de CO2. Isso ainda não tem disponível. Como é o laser de CO2? Quando você fala das lesões de HPV, você pensa sempre em destruir aquela célula com defeito, né? Porque o HPV é um vírus que entra dentro da célula e pode causar algum defeito na estrutura dela.
e essa célula com defeito, quando se multiplica, é o que dá origem ao câncer. Então, quando eu trato o HPV, eu preciso sempre pensar em destruir as células. Essa destruição pode ser química, com ácido, elétrica, né, com bisturi elétrico, ou com o laser. O laser vai lá dentro da célula, pega a água que tem lá dentro e evapora. Dessa forma, ele destrói a célula. Então, é uma tecnologia mais moderna, que a gente não encontra no SUS, mas a gente encontra, sim, no SUS outras possibilidades de tratamento também eficazes. O bom é que o SUS traz para a gente, em todos os postos de saúde, a coleta do Papa Nicolau, mais simples e básico, mas que já é um auxílio no diagnóstico do câncer de colo de útero e na suspeita da infecção pelo HPV. Então, a gente tem ainda a caminhar, mas não podemos dizer que não temos acompanhamento no SUS para isso. A partir de que idade é aconselhável esse controle? Na verdade, a partir da primeira menstruação da menina, é importante que ela comece a procurar o ginecologista, que ela faça um primeiro contato, entenda melhor sobre a sua vida ginecológica, o que é a menstruação, como que funciona o ciclo menstrual. Isso vai criar um canal de comunicação para ela poder levar as dúvidas dela e para ela começar a vida sexual de forma mais saudável, com informação, com prevenção, tendo já tomado a vacina. Então, o que eu falo para todas as mães é: sua menina começou a menstruar, leve ela ao ginecologista e crie um bom canal de comunicação. A senhora falava dos meninos também. Sim. E com o menino, como funciona? Então, o HPV é um pouco injusto quando a gente fala de gêneros feminino e masculino. O HPV acaba ficando muito mais tempo no organismo feminino do que no masculino. E isso é fácil de entender quando a gente pensa que as genitálias são diferentes, né? No homem, a genitália é externa, é menos agradável, é menos aconchegante ao vírus. Então, o vírus acomete as duas populações, mas acaba sendo mais agressivo e perdurando por mais tempo no organismo feminino. Qual o risco do não tratamento? Se a pessoa não toma cuidado e é acometida com isso, como é a evolução? O vírus precisa sempre de uma célula para viver. Então, quando eu tenho contato com um parceiro que tem o vírus, ali no atrito, nas microfissuras, o vírus passa de uma célula para outra. E ali dentro da célula, ele cria um defeito na estrutura da célula. Esse defeito pode se multiplicar e é isso que gera as lesões tanto precursoras do câncer quanto as verrugas que o vírus pode causar, que não são vinculadas ao câncer, mas são, enfim, uma lesão esteticamente que incomoda muito a paciente. Então, a evolução é sempre vinculada a uma célula com defeito. Enquanto eu não elimino essa célula com defeito, o defeito causado pelo HPV, a doença segue ali, podendo progredir, inclusive para um câncer de colo de útero, que é o mais agressivo. Às vezes as pessoas recebem essa informação, mas não acreditam muito. Sim. Né? Porque falam, não, mas isso daí é um caso ou outro, etc. Mas parece que todas as doenças, principalmente as doenças sexualmente transmissíveis, elas são de uma fácil detecção, desde que a pessoa procure logo no começo. Essa crença de que isso nunca vai chegar a mim, com o vizinho, eu tenho uma vida muito estável, um parceiro único, eu não sou exposta, não é verdade. Porque 80% da população sexualmente ativa tem ou já teve o vírus HPV. 80%? Ele é muito frequente justamente porque o uso do preservativo não me protege 100%. Se eu uso o preservativo, mas não consigo cobrir a raiz da coxa, a bolsa escrotal, eu tenho algum contato com o parceiro e dessa forma eu posso contrair o vírus. Então, o vírus é, sim, muito frequente. O que a gente não tem é o diagnóstico de toda a população que entra em contato com ele. Porque, além do Papa Nicolau, que vai identificar aí qualquer célula com lesão, eu posso usar a biologia molecular, que são os testes que procuram o DNA do vírus, que vão dizer, sim, existe o vírus, mesmo que não exista nenhuma lesão. Então, você, paciente, não tem que pensar que isso é só coisa do vizinho. Não é. Todo mundo tem que procurar o médico, fazer um exame anual de rotina para fazer um diagnóstico precoce e poder tratar quando as lesões aparecem. O Papa Nicolau, agora existe até aquele serviço móvel, né? Que é feito em cidades menores, que às vezes a pessoa, o telespectador pode estar assistindo, mas ele mora numa cidade pequena, que não tem, o posto de saúde é muito pequeno, mas parece que agora tem até o serviço móvel, né? A pessoa pode se cadastrar lá para fazer o exame. Quando a gente fala do Papa Nicolau, é um exame bem antigo e hoje em dia bem disseminado. Então,
todos os postos de saúde colhem o Papa Nicolau, mesmo que na técnica mais antiga, na técnica tradicional. Então, em qualquer pequena cidade, o Papa Nicolau a gente vai conseguir colher. Claro, os testes de biologia molecular ou algumas modernizações você não consegue fazer em todos os lugares. E tem ações do governo que levam como caravanas, né? Para determinadas populações. Exatamente isso que eu ouvi. A caravana, ela anuncia, dia tal estarei em tal cidade, depois em outra cidade. Exato, justamente porque é um exame fácil de ser colhido, sem grande complexidade, sem nenhuma agressividade para paciente. Então, é super importante e fácil e barato, inclusive, na execução. O contato que a senhora falou, então, necessariamente não precisa ser a relação sexual. Às vezes a pessoa ela pode ter o contato com o vírus por de repente, uma ferida ou uma parte do corpo já lesionada que entra em contato com a outra pessoa que tem e ocorre a transmissão. Para a gente aproximar isso da vida real, se eu pensar num grupo de adolescentes que vão viajar no carnaval para a praia. Então, elas dormem mal porque elas saem à noite, se alimentam mal porque ficam na praia o dia todo, às vezes até consomem algum tipo de álcool, ou algumas consomem tabaco, fumam. Quer dizer, elas estão com um sistema imunológico fragilizado pelos hábitos e pelos costumes que elas têm ali na praia. E daí, ficam o dia todo lá tomando sol com biquíni úmido. Essa umidade na região genital cria microfissuras, que não são propriamente machucados, úlceras, né? Aquele machucado que você é normal, vê. A pessoa na praia às vezes passa o dia inteiro, Todo mundo. Só que quando eu combino a imunidade baixa com as portas de entrada, que são as microfissuras, se eu tenho contato com o vírus, mesmo que eu não tenha relação sexual, ele pode entrar, ele vai encontrar uma porta aberta. Então, daí, se eu pensar nessas adolescentes no hotel, trocando de biquíni, não gostei desse, passa esse para outra e tal, esse contato rápido que eu posso ter com o vírus, de uma para outra ali, de uma roupa trocada na hora, pode me trazer a contaminação. Claro, eu preciso de uma junção de fatores, eu preciso de uma imunidade baixa, de uma porta de entrada e de um contato rápido, porque o vírus não dura muito tempo fora da célula. Mas é possível. Então, a contaminação via sexual é a mais frequente, a mais fácil, mas existem outras formas de contágio. Tem algum sintoma? A pessoa, aquela história, se não dói a gente não nota, né? Mas tem algum sintoma? Ele não vai te dar febre, ele não vai te dar dor, ele não vai te dar secreção. A pessoa pode notar lesões como verrugas, né? Verruguinhas na região genital, mas nem sempre... Sem dor. Sem dor. Não tem dor nenhuma. Sem nenhum sintoma associado. Mas nem sempre elas são facilmente visíveis. Porque se você pensar na região genital, é cheio de dobrinha, uma pelinha mais enrugada. Eventualmente, você não vai perceber uma coisinha muito pequenininha que aparece por ali. Então, as verrugas são possíveis, mas quando a lesão é na estrutura da célula, que é a precursora do câncer, a olho nu não tem nada. Você só identifica quando você colhe aquela secreção ou colhe aquela célula para análise. Por isso, a importância da rotina, do exame periódico, para homens e mulheres. E o que mais a pessoa pode fazer? Depois de... uma vez que apresentou, ela já está com essa doença, o tratamento, como ocorre? Bom, o acompanhamento é sempre importante e se eu tenho alguma lesão que o vírus causou, é aquilo que a gente estava conversando. Eu preciso tirar aquela célula com defeito. Como célula eu não consigo consertar, eu preciso retirar. É o procedimento cirúrgico. Tudo depende da agressividade da lesão. Se você identifica ela novinha, pequenininha, eu não preciso fazer um procedimento cirúrgico, cortar uma área. Eu consigo com o laser ou com o ácido queimar só aquelas células com o problema, com o defeito, e daí o tecido a pele vai crescer sobre aquela área. Agora, se eu não faço os exames periódicos, identifico a lesão já um pouco mais agressiva, no colo do útero, por exemplo, com uma profundidade maior, daí a única forma de eu resolver é fazendo um procedimento cirúrgico mesmo, que tira uma área um pouco mais abrangente, com uma margem de segurança. E o efeito colateral disso para a mulher? Quando a gente fala de tratamentos tópicos, como o laser, o ácido, não te traz grandes efeitos a longo prazo. Claro, são tratamentos que envolvem um procedimento, às vezes, um pouco doloroso, um cuidado com a higiene local para que a pele cresça novamente na área. Mas, enfim, pensando a longo prazo, não te traz uma grande repercussão. Quer dizer, não é para ficar assustado também, porque às vezes a pessoa, é um câncer, é uma célula, e a pessoa até acaba se assustando mais do que deve, né? Sim, não é para ficar assustado, mas é um alerta. Porque às vezes a pessoa fala, putz, eu não costumo ir ao ginecologista, ou sei lá, eu fui uma única vez no ginecologista, porque, enfim,
não estou pensando em ter filhos, não tenho uma vida sexual ativa, mas já tive alguma relação. Enfim, uma vez começando a menstruação, é importante que a mulher vá todos os anos, porque as doenças podem aparecer mesmo que você não esteja com uma exposição naquele momento. Às vezes o vírus ficou lá, guardado por um tempo no organismo. Até o momento apropriado para desenvolver. Exatamente. E no resto do mundo, doutora, existe algum país ou alguma característica climática, ou algum país com alguma característica onde a doença apresenta maior número de incidências? O HPV está aí disposto pelo mundo todo e é um esforço mundial a gente ir aprimorando a vacina e os tipos de tratamento. Tanto que agora no Brasil a gente tem um tratamento novo, uma medicação nova que pode ser usada para a imunidade que veio da Espanha. Como existe... É um outro tipo que veio da Espanha? É que a gente sabe que o que manda o vírus embora do nosso organismo não é o tratamento. O tratamento cuida foco na lesão, né? Na célula com defeito. Mas o vírus... pode morar numa célula que ele não deu defeito ainda. Então, eu não consigo identificar aonde exatamente ele está e qual lugar que eu tenho que atingir. Dessa forma, a gente foca também na imunidade. O sistema imunológico é o que faz com que o vírus vá embora do organismo, né? O ácido, o laser, vai tratar a célula com a lesão. Mas o que elimina o vírus 100% do organismo é o nosso sistema imunológico. Não existe ainda nenhuma medicação que eu tome, eu vou tomar essa pílula e ela vai mandar o vírus embora. Então, dessa forma, eu tenho que pensar em todas as ações, medicamentosas ou não, para melhorar o meu sistema imune, melhorar meu sono, minha alimentação, atividade física, tudo aquilo que envolve hábitos de vida e são difíceis da gente mudar. E existem medicações polivitamínicos, concentrados de vitaminas, com foco em melhorar a imunidade, não em tratar propriamente as lesões. Então, a gente tem agora um produto novo ali, uma gama de produtos novos que vieram da Espanha, com foco em fitoterapia, extratos que a gente tira da natureza, mas com uma potencialização biológica para que aquilo funcione melhor. Mas isso é um remédio ou uma vitamina? É uma medicação tópica, é um remédio tópico, tipo um líquidozinho que a gente usa, mas nunca com foco de tratar o HPV, sempre pensando em melhorar a imunidade. Da mesma forma, a gente pensa na vacina. A vacina não trata o problema, mas ela cria uma resposta imune que vai agir se eu entrar em contato com o vírus. Então, eu posso tomar a vacina sempre, tendo tido o vírus, tendo o vírus agora ou nunca tendo entrado em contato. Ela vai modular o meu sistema imunológico, criar anticorpos, para que no momento que eu entrar em contato com o vírus, eles atuem. E a grande sacada da vacina é porque a vacina me dá uma imunidade permanente. Quando eu entro em contato, tomo 3 doses no adulto, certo, mas ela dura para a vida toda, eu não preciso fazer novos reforços. E aí já pode ser, como a senhora falou, a partir da primeira menstruação? A partir dos 9 anos de idade, ela pode nem ter menstruado ainda, meninos e meninas. E quanto mais novo eu tomo a vacina, melhor meu sistema imunológico, ele responde melhor a vacina. Tanto que as crianças nem precisam tomar 3 doses como adulto, só tomam 2. Então, para você, mãe, pai, já a partir de 9 anos de idade... Sim. Você já pode tomar essa precaução aí para sua filha, não precisa esperar, em tese, nem a primeira menstruação. Claro, e daí a gente estava falando sobre as ações no mundo, então aqui no Brasil a gente tem 2 tipos de vacina para o HPV, né? Porque o HPV é um vírus que tem dezenas de subtipos, eles são todos mais ou menos parecidinhos, mas com alguma diferença. Eu brinco com as pacientes que são como os Minions do desenho. Eles são um pouquinho semelhantes, mas com alguma característica diferente. As vacinas que a gente tem aqui no Brasil, a primeira delas que chegou, protegia contra 2 subtipos do vírus, que são os 2 que causam 80% dos cânceres de colo de útero. A segunda vacina que chegou protege contra 4 subtipos do vírus. Juntou ali outros 2 que causam 60% das verrugas. Isso é o que a gente tem no Brasil atualmente, mas a gente já tem em outros países do mundo uma vacina nonavalente, ela protege contra 9 subtipos do vírus. Então, assim, é um trabalho constante de aprimoramento e ampliação do tratamento, mas a gente já tem bastante material em mãos, novas medicações, novas técnicas de tratamento para conseguir ir combatendo o vírus. É cara essa vacina, doutora? Considerando que é uma vacina que tem no SUS, a gente pode
ter uma vacinação em massa das crianças e pensar que daqui a algumas décadas todo mundo pode estar imunizado, porque hoje em dia ela já pode ser aplicada em meninos e meninas, mas numa idade muito restrita. Então, pensando no adulto, é uma vacina relativamente cara, porque ela envolve 3 doses para o adulto e cada dose deve girar em torno de R$400 a R$600. Então, é uma vacina cara, mas você pode pensar preventivamente nos seus filhos. Então os meus filhos eu vou vacinar, eu consigo vaciná-los pelo SUS sem custo e assim a nossa sociedade, décadas à frente, vai ter uma boa proteção contra o vírus. Quer dizer, para o tratamento particular a gente está falando algo em torno aí de R$1.500 a R$2.000, mais ou menos, as 3 doses. Para prevenção, para vacinação. As 3 doses, mas que também pode ser feito, como a doutora está explicando aqui, você pode fazer pelo SUS. É lógico que você tem um procedimento, você vai ter que ir lá, se cadastrar, vai ter que... Tem uma idade específica que se enquadra... Atender os requisitos, mas pode ser feito pelo SUS. Pode ser feito pelo SUS. Então, olha, gente, como tudo, né, na medicina, você tomando, né, os cuidados anteriormente, tudo fica mais fácil de tratar e a gravidade pode ser sensivelmente diminuída, né? Sim, e se a gente pensar em consultas de rotina, periódicas, que culturalmente para a mulher é mais aceito, né? As mulheres já vão ao ginecologista com frequência. A mulher, ela vai mais ao médico do que o homem, né? Vai, ela aceita isso tranquilamente. O homem é bem mais arredio. Às vezes eu diagnostico determinada coisa na paciente e falo, olha, seu marido precisa procurar... no caso, o urologista. Um urologista. Aí o homem já tem uma barreira. Daí na consulta de retorno eu falo, e aí, seu marido foi? Ai, doutora, eu estou tentando, mas não consigo. O homem tem mesmo uma barreira. Mas isso é cultural, né? Eu acho que conversando mais sobre saúde, a gente vai trazendo também os homens a entenderem a importância. Agora, com essas campanhas, conscientizações aí, ficou um pouco mais fácil. Mas eu, como homem, também vou falar, minha mulher é que tem que marcar, né? Check-up, essas coisas, se depender da gente, não faz. Tem que marcar e cobrar se você foi, né? Exatamente. Tá lá. E tomar o remédio, se tiver acompanhamento, porque a tendência, acho que do homem mesmo é... Mas as mesmas coisas que a gente tem para a mulher, então... A ideia do exame ginecológico, do Papa Nicolau, a gente tem, de certa forma, adaptadas para o homem, pensando numa prevenção e num cuidado a longo prazo. Então, falando sobre HPV, uma prevenção básica é a coleta de Papa Nicolau. E o homem, a visita ao urologista, porque como a genitália, como a gente falou, é cheia de dobrinha, de pequenos, de uma pelezinha mais enrugada, às vezes é difícil da gente ver alguma verruguinha pequena que aparece. O exame... Acho que o mais comum, que hoje até os homens tomam mais cuidado, é com... Exame de próstata. Nesse exame, já é possível detectar também se tem algum problema de HPV? Não, porque o exame de próstata é um foco bem diferente, mas um bom profissional médico, claro que já vai ter um olhar clínico e já vai conseguir, nessa única consulta, nessa única visita, ampliar a visão dele para a parte do HPV, com certeza. Os exames são diferentes, mas o profissional pode ser o mesmo e o momento pode ser o mesmo também. Doutora, nosso tempo está encerrando. Eu queria mais uma vez agradecer a presença da senhora aqui e colocar à disposição algum tema que eu não perguntei, algum recado que a senhora queira passar ao nosso telespectador. Fique à vontade. Obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Quem tiver alguma dúvida, precisar de alguma assistência em específico, pode procurar meu site www.dranaira.com.br. Lá tem um canal de comunicação direto comigo, vocês conseguem me mandar o e-mail diretamente e lá vocês também conseguem acessar as redes sociais. O Instagram também é @doutoranaira, DRAnaira. Me mandem mensagens e a gente vai tentar esclarecer todas as dúvidas. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.